Dos muitos campos de prisão horríveis, operados pelo Khmer Vermelho, um se destaca acima de todos, devido à sua taxa de mortalidade quase de 100% para seus prisioneiros. A prisão de segurança 21 foi o local de inúmeros crimes contra a humanidade e os assassinatos de cerca de 17 mil pessoas. Aqueles que não morreram, devido ao tratamento severo ou tortura, foram levados aos infames campos de extermínio e assassinados. Uma prisão secreta, conhecida apenas pelos líderes do Khmer Vermelho, alguns poucos do Comitê Central e aqueles que trabalhavam na prisão. É hoje o local de um museu que cataloga os horrores do Khmer Vermelho. No vídeo de hoje, exploraremos como era a vida para os infelizes que acabavam em um lugar verdadeiramente desesperador. Embora tenhamos outro vídeo sobre o Khmer Vermelho que explica suas motivações, é útil fornecer um breve resumo de seus objetivos. Eles buscavam criar uma utopia agrária comunista, onde a população trabalharia como trabalhadores agrícolas forçados. O objetivo era ser autossuficiente, não importa o custo. Aqueles que não se encaixavam ou trabalhavam contra essa visão foram brutalmente assassinados em campos de prisão e nos notórios campos de extermínio. O edifício que abrigava o S-21 era inicialmente uma escola particular em uma parte relativamente abastada da capital, Phnom Penh. Em abril de 1975, a capital foi capturada pelas forças do Khmer Vermelho. Quase imediatamente, começaram a transformar a escola em uma prisão. Os 5 prédios escolares ao redor do pátio gramado foram transformados. As salas de aula foram rudemente separadas em células individuais não maiores que um box de chuveiro. Algumas salas foram esvaziadas para abrigar vários prisioneiros simultaneamente. Locais de aprendizado foram transformados em câmaras de interrogatório. Arame farpado e barras de ferro impediam a fuga. Chicotes e correntes substituíram livros escolares e quadros negros. O tipo de prisioneiro que acabava no S-20, e variava muito. Para começar, oficiais do governo e soldados do regime anterior foram reunidos e enviados para serem processados. À medida que a paranoia crescia, até mesmo membros leais do Khmer Vermelho acabavam passando seus últimos dias no S-21. Ser membro do partido não era proteção, pois o Estado procurava culpar seus próprios membros por suas próprias falhas. O cidadão médio se encontraria prisioneiro pelos motivos mais banais: comer em um horário incorreto, não cumprir uma cota de produção ou ser suspeito de ser um agente de alguma agência de espionagem estrangeira buscando destruir todo o árduo trabalho de Pol Pot. O último exemplo pode parecer bizarro, mas destaca a paranoia que tomou conta do regime de Pol Pot, pois ele não conseguiu atingir suas metas de produção agrícola. Era amplamente acreditado pelos líderes do Khmer Vermelho que os cidadãos comuns eram, na verdade, agentes da CIA ou KGB. Isso foi considerado a única explicação lógica, pois nenhuma outra razão possível poderia ser considerada para o fracasso de seu estado perfeito. Alguém precisava ser culpado, e aqueles que passaram para o S-21 foram forçados a dar confissões complicadas de tal espionagem e sabotagem. Por mera suspeita, um prisioneiro seria considerado culpado. Afinal, o regime não cometia erros. O papel dos guardas prisionais era obter uma confissão por quaisquer meios necessários, e o processo de obtenção das confissões era verdadeiramente horrível. O funcionamento diário do S-21 era supervisionado pelo irmão Doik e seu círculo de 1.700 guardas, registradores e torturadores. Esses guardas raramente tinham mais de 19 anos, com uma idade média de apenas 15 a 18 anos. Esses jovens faziam parte do exército revolucionário do Khmer Vermelho que vinha crescendo nas florestas da fronteira com o Vietnã.
Esses soldados infantis viraram guardas e impuseram a vontade do partido. Irmão Doik era o pseudônimo dado a um homem chamado Kankak-Lu, um ex-professor e supervisor da prisão. Ele era um indivíduo meticuloso e um burocrata que controlava a vida de milhares. Era a sua vontade que era executada pelos seus guardas, muitas vezes com ameaça expressa de morte e tortura em caso de falha. Por exemplo, um guarda prisional encontrou-se no S-20 e pelo crime de espancar um prisioneiro até a morte antes que uma confissão adequada fosse extraída. Ele foi torturado e assassinado por seus ex-colegas. Se você fosse considerado suspeito e acabasse no S-21, era muito provável que sua família também fosse levada. Prisioneiros seriam trazidos por caminhões, geralmente à noite. Antes de entrar, eles seriam vendados e obrigados a subir e descer as escadas para o divertimento dos guardas, fazendo os prisioneiros tropeçarem. A primeira coisa que eles veriam depois que a venda fosse removida seria Nenhen, o fotógrafo da prisão. Durante seu tempo no S-21, ele tirou milhares de fotografias dos condenados, muitas das quais ainda existem até hoje e estão em exibição no museu. Os prisioneiros eram informados sobre as 10 regras que deveriam cumprir durante seu tempo no S-21. Estas incluíam responder perguntas imediatamente e por completo, e não gritar de dor ao serem açoitados ou eletrocutados. A regra final era que, se qualquer uma das regras fosse quebrada, o prisioneiro receberia 10 chibatadas, ou 5 choques elétricos. Os prisioneiros desorientados receberiam um número. Isso começou o registro meticuloso, um procedimento falso para justificar o que aconteceria. O primeiro interrogatório seria mais uma entrevista. O prisioneiro seria obrigado a contar toda a sua história de vida, desde o mais longe que pudessem lembrar, até o ponto em que chegaram ao S-21. Tudo isso seria registrado em cadernos, que formariam a base das confissões de quaisquer crimes cometidos pelo prisioneiro. O prisioneiro seria, então, levado para suas celas ou um cubículo, onde seriam acorrentados pelos tornozelos ou em uma sala grande, onde muitos prisioneiros seriam acorrentados juntos. Novos prisioneiros eram recepcionados com a visão de detentos emaciados, marcados e espancados. Nas novas celas, o prisioneiro aguardaria a sua vez. O que sabemos sobre a rotina diária dos prisioneiros de S-21 vem dos ex-guardas ou do punhado de sobreviventes de S-21? Dos 17.000 prisioneiros que passaram por lá, sabe-se que apenas 7 adultos sobreviveram. Um dos sobreviventes é um homem chamado Chun Mei, que ainda está vivo e até hoje faz visitas guiadas no museu. A única razão pela qual ele não foi morto foi devido à sua habilidade mecânica. Ele consertava as máquinas de escrever usadas para registrar as incontáveis páginas de confissões, bem como as máquinas de costura usadas para reparar os uniformes dos desordeiros de Kamiya. Isso, no entanto, não impediu os guardas de torturá-lo por uma confissão. Chun Mei foi mantido no S-20 e 1 de outubro de 1978 até janeiro de 1979. Depois da foto e entrevista inicial, ele foi acorrentado a outras 9 pessoas em uma pequena sala. Mais tarde, ele seria mantido em uma das pequenas celas cubículo, não maior que um cubículo de chuveiro. A cela estava vazia, exceto por uma caixa de munição de metal e uma garrafa plástica para ele usar como vaso sanitário. Qualquer derramamento, ele teria que limpar com a própria língua. A única comida que lhe era dada era uma concha de mingau de arroz, por dia, apenas o suficiente para mantê-lo vivo. Ele complementava sua dieta com baratas e até um rato, arriscando uma punição severa se fosse pego. Dentro da cela, todos os aspectos da vida eram controlados. Ele precisava pedir permissão para se mover, para ficar de pé ou para dormir. Era estritamente proibido falar com outros prisioneiros
Não pedir permissão para qualquer ação resultaria em uma surra. Chiang Mai lembra de ser espancado com varas de bambu pelos primeiros 12 dias e 12 noites, deixando-o incapaz de deitar no chão frio devido ao inchaço em suas costas. Interrogatórios aconteceram e as confissões foram transcritas em vários cadernos. Ele confessou pela primeira vez que desperdiçava materiais e danificava máquinas em seu trabalho de confecção. Isso foi tudo o que ele conseguiu pensar em dizer, mas isso não foi suficiente. Seus guardas perguntariam sobre seu papel na CIA ou KGB. Na época, Chiang Mai desconhecia a existência e as atividades desses grupos. Não sendo capaz de confessar crimes que ele nem sequer podia imaginar, a tortura aumentou. Suas unhas dos pés foram arrancadas com alicates de metal, mas a tortura que causou mais danos foram os choques elétricos administrados através de seus ouvidos, deixando-o surdo em um ouvido e parcialmente cego em um olho. Na tentativa de fazer a tortura acabar, Chiang Mai confessou o que quer que os guardas quisessem ouvir. Mas parte do acordo para que a confissão fosse aceita e a tortura terminasse era fornecer os nomes dos co-conspiradores de seus crimes. Isso era exigido para cada prisioneiro que era processado pelo S-21. Os guardas não aceitariam apenas um ou dois nomes de co-conspiradores. Chiang Mai foi obrigado a dar os nomes de 70 de seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Ele não havia cometido nenhum crime e nem as pessoas que ele havia nomeado. Mas tal era o desespero criado que inúmeros prisioneiros fizeram exatamente a mesma coisa na tentativa de fazer a tortura parar. Esses nomes eram então verificados, e se pensava-se que eles representavam uma ameaça, a pessoa seria levada para o S-21, iniciando assim todo o processo novamente. As confissões diárias eram compiladas e revisadas pelo irmão Doig. Qualquer uma que fosse considerada muito inacreditável ou muito fantasiosa era rejeitada e os guardas eram instruídos a começar de novo. Eles foram instruídos a continuar até obterem algo que o Comitê Central pudesse aceitar. As confissões que eram consideradas críveis seriam enviadas ao Comitê Central para revisão, que por sua vez retornaria à lista de destruição. Uma coisa que todos os regimes genocidas parecem ter em comum são os eufemismos para assassinato. Esmagar foi o termo escolhido para assassinato dos inimigos do Khmer Vermelho. À noite, caminhões chegavam e carregavam aqueles na lista para serem esmagados, que eram acorrentados e vendados. Muitos dos prisioneiros foram levados para Chon Ek, um campo de extermínio próximo. Hin Hoi era um guarda no S-20 e um responsável por transportar aqueles na lista para serem esmagados para suas sepulturas. Ele seria responsável por garantir que os prisioneiros nos caminhões correspondessem às listas e que o número correto havia sido reunido. Os prisioneiros eram levados a covas pré-cavadas, forçados a se ajoelhar e atingidos na nuca com um bastão ou poste de metal. Os prisioneiros deitados em covas eram mortos com cortes na garganta. Hin Hoi lembra de uma ocasião em que viu o irmão Doig nos campos de extermínio de Cheongek. O irmão Doig testaria seu compromisso com o Khmer Vermelho, insistindo que ele não ficasse pelos caminhões e, em vez disso, participasse do espancamento dos prisioneiros em suas covas. S-21 foi libertado em 1979 pelas tropas vietnamitas à medida que se aproximavam do Khmer Vermelho. A prisão foi abandonada, deixando um punhado de sobreviventes e inúmeros corpos e registros como um monumento aos horrores. Muitos dos principais membros do regime Khmer evitaram a justiça por bastante tempo. Foi apenas em 2007 que o irmão Doig enfrentou acusações pelos assassinatos que dirigiu e torturas realizadas sob suas ordens. Chiang Mai foi uma testemunha-chave e conseguiu contar sua história para o mundo na busca de algum vislumbre de justiça. O irmão Doig foi condenado a 35 anos de prisão.
Embora ele afirmasse estar arrependido por seu papel nas mortes, ele alegou que o verdadeiro culpado era o Khmer Vermelho e que ele simplesmente foi pego no medo do Estado. Alguns daqueles no julgamento notaram que ele direcionou seu pedido de desculpas apenas aos juízes e não às centenas de vítimas e às famílias que perderam entes queridos que assistiam ao tribunal na galeria. Irmão Doi morreu em setembro de 2020. A história de Him Hoi agora faz parte do memorial Chongek. Embora ele se arrependa de seu papel nos crimes em S-21 e nos campos de extermínio, ele afirma que nunca teve a intenção de cometer tais atos e não teria feito isso se não fosse ordenado com uma ameaça de morte caso não cumprisse. Os horrores de S-21 são difíceis de compreender. Aqueles que cometeram a tortura e o assassinato do dia a dia eram jovens e sob o polegar de um regime que não tinha problema em matar milhares de pessoas em busca de seus objetivos. Aqueles em posições de poder exerciam grande influência sobre seus jovens guardas e soldados. À primeira vista, parece haver uma falta de responsabilidade para aqueles que realizaram os assassinatos e torturas. Muito poucos processos ocorreram pelos crimes do Khmer Vermelho, ao contrário do esforço para responsabilizar aqueles que participaram de outros crimes contra a humanidade. Talvez essa relutância fale de um nível de compreensão de que muitos daqueles que trabalharam na prisão S-21 eram, em certo sentido, vítimas também. Se isso é um consolo para aqueles que encontraram seu fim das maneiras mais insuportáveis e imagináveis, nós não podemos saber. O que nunca devemos esquecer é o poder de desumanizar uns aos outros e de submeter nossa humanidade àqueles que a descartariam tão facilmente.